Pessoal, um ótimo dia, uma ótima semana para todos. Estamos aí dando continuidade à minha história, né? A história do táxi. No vídeo anterior, galera, eu tinha falado para vocês a transição, né? Eu expliquei a minha transição da moto para o táxi, que não foi nada fácil. Foi uma luta muito grande. Tive que me apegar muito a Deus. Foi onde eu tive os meus primeiros contatos com a palavra de Deus, galera. Quando a gente está passando pela prova é onde a gente se aproxima mais, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, porém com as dificuldades que eu estava passando na época, que eu passei inicialmente, eu não via outra alternativa e acabei conhecendo a palavra de Deus. E comecei a vivenciar algumas situações sobrenaturais, né, galera? De Deus. É isso aí. Então, como eu tinha passado no primeiro vídeo, eu passei muita dificuldade inicialmente, né? Que eu fiquei cerca de uns 3 meses aproximadamente esperando a frota de táxi me fazer a ligação para que eu pudesse pegar o carro e começar minhas atividades. Após esse período, foram praticamente 5 anos de muita bonança, aonde dinheiro caía, parecia que nascia da árvore, dinheiro. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Foram 5 anos que eu poderia sim ter construído um patrimônio, ter conseguido até garantir o meu futuro, o futuro da minha família, porém a minha inexperiência, a minha juventude na época, tudo era festa, tudo era farra, não tinha conhecimento de educação financeira, estava muito empolgado, tudo era muito novo para mim, então eu acabei usufruindo de forma errada todo aquele dinheiro que acabou entrando para mim. Porém, galera, depois de 5 anos aproximadamente, trabalhando de uma forma muito boa no táxi, o meu sonho era me livrar da frota, era adquirir o meu próprio alvará para que eu pudesse dar sequência na minha profissão, na minha jornada aí, trabalhando para mim, por conta. Porém, esse tipo de situação, quando você está alugando seu carro e alugando seu alvará, para você conseguir trabalhar para você, tendo o seu alvará e o seu carro, a primeira coisa que tem que acontecer é você ser sorteado num eventual aí sorteio que a prefeitura realiza de vez em quando, num alvará. Ou você tentar comprar um alvará também é uma opção. Porém, naquela época, 5 anos atrás, como rolava muito dinheiro, o alvará era super faturado. Você conseguia adquirir um alvará por 150, 200 mil reais. E era um valor totalmente inviável para mim, fora o carro que você tinha que adquirir. Então, galera, se passaram 5 anos, teve aproximadamente uns 2 sorteios da prefeitura nesse período, eu passei longe, não cheguei nem perto. Porém, veio um prefeito e criou uma categoria do táxi preto em São Paulo, que eram aproximadamente aí uns 6 mil unidades. E ele ia sortear 6 mil alvarás para essa categoria. E como eu já vinha de 2 sorteios no qual eu não tinha dado muita sorte, eu já tinha colocado na minha mente. Falei, eu sou uma pessoa que não dá sorte para essas coisas. Tá vendo, galera? Isso é uma outra coisa importante que a gente precisa ter. O inimigo, ele trabalha muito na nossa mente com os resultados negativos que nós temos. Nós nunca podemos se apegar às coisas negativas que chegam na nossa vida, porque isso pode brecar um sucesso futuro. E aí, galera, a prefeitura deu um certo prazo para fazer essa inscrição. E como eu já estava desiludido com isso, eu não estava me inscrevendo, não ia me inscrever. Até que, no último dia da inscrição, eu tinha ido na frota para pagar o aluguel da diária do carro. E aí, era por volta de umas 2 horas da tarde, o limite para inscrição era até as 4 horas da tarde. E aí eu subi para efetuar o pagamento do meu aluguel, e um colega chegou em mim e falou para mim, Cristiano, você já se inscreveu no sorteio do alvará? Eu falei, não me inscrevi, nem vou me inscrever, eu não dou sorte com isso. Ele falou, cara, para com isso, velho, se inscreve lá, se inscreve, você não tem nada a perder. Vai lá no seu carro, lá do seu celular mesmo, você entra no site da prefeitura e faz a inscrição lá. O não você já tem, cara.
Aí eu peguei, faltando aproximadamente umas 2 horas para finalizar esse limite aí que a prefeitura tinha dado para o sorteio do alvará. Eu fui, efetuei o pagamento lá do aluguel do carro, fui almoçar. Quando faltava uns 40 minutos para fechar esse limite, eu entrei no carro e algo tocou na minha mente falando: vai, meu, abre o link o site da prefeitura e se inscreve aí, você não tem nada a perder. E eu fiz isso. Acabei me inscrevendo, faltando 40 minutos do limite para fechar esse ciclo aí, e continuei minha jornada trabalhando. Isso foi aproximadamente no mês de outubro. O sorteio ele ia ser, se eu não me engano, em janeiro. Ia ser em janeiro esse sorteio. E aí passaram-se os tempos, tal, continuei trabalhando. Quando um certo mês, foi no mês de abril do ano posterior, eu não tinha nem conferido o resultado nem nada, para vocês verem que eu estava realmente desiludido e achando que eu não ia ter resultado nenhum. Quando foi no mês de abril do mês posterior, do ano posterior, eu estou indo para casa por volta de umas 9h30 da noite e o telefone meu toca, de um colega de profissão. Só que esse colega ele não tinha o hábito de me ligar. Eu já achei estranho por aí. Aí beleza, quando eu atendi a ligação, ele começou a gritar de forma eufórica: cara, Cristiano, você é sortudo, cara, você é sortudo, você é sortudo, você não conferiu, você não viu. Aí eu peguei e falei para ele: ô Valdir, o nome desse colega é Valdir. Eu peguei e falei para ele: valeu, Valdir, do que você tá falando, cara? Ele falou: o alvará, cara, você ganhou o alvará, você foi contemplado. Eu falei: meu, para de brincadeira. Para falar a verdade, eu nem conferi. Ele falou: então, cara, um colega meu tinha me ligado falando que eu tinha sido sorteado. Quando eu entrei no site, eu vi o seu nome logo de cara lá. Ou seja, galera, eu tinha sido sorteado no alvará e estava perdendo essa oportunidade. E aí ele falou para mim assim, falou: cara, e você tem 3 dias para ir lá na São Paulo Transportes para dar entrada no seu alvará. Eu ia por mais 3 dias. Se Deus não tivesse colocado essa pessoa, esse Valdir na minha vida, eu teria perdido o meu alvará, que era um sonho que eu tinha desde quando eu entrei na profissão do táxi. E aí ele falou para mim que eu teria 3 dias para me apresentar lá na São Paulo Transportes com a documentação necessária. Porém, para quem não sabe, o táxi preto, a gente teria que pagar uma outorga para a prefeitura, que na época era de R$ 1.000. E eu teria que 3 dias depois ir na São Paulo Transportes com esses R$ 1.000 para dar entrada nas outorgas, na documentação necessária para mim adquirir o meu alvará. Galera, eu estava duro, não tinha dinheiro para nada. Para vocês verem, né, galera, como uma má administração afeta a vida da pessoa. Foram 5 anos trabalhando de uma forma muito boa. Foram 5 anos que eu movimentei muito dinheiro e no momento que eu precisei, eu não tinha R$ 1.000 guardado para adquirir, para dar entrada no meu alvará. Só que na época eu estava com o nome limpo e aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer para poder dar entrada nesse alvará e com os R$ 1.000. E eu lembrei que eu tinha 2 cartões de crédito e cada cartão eu tinha um limite de saque de R$ 500 cada um. E foi o que eu fiz, galera. Eu fiz um saque de um cartão de 500 e do outro de 500 e fui 2 dias depois, eu fui na São Paulo Transportes lá e dei entrada no meu alvará e consegui pegar o meu alvará no meu nome. Porém, galera, aí vem outra ducha de água fria que estavam querendo jogar sobre a minha vida. Eles me deram um prazo de 60 dias para apresentar o carro lá. Galera, para quem estava duro, não tinha R$ 1.000 para dar entrada no alvará, como que eu ia apresentar um carro lá, galera? E eles tinham colocado uma lista de carros que estavam aptos a trabalhar na categoria táxi preto. Porque, não sei, vocês não devem ter conhecimento disso, mas a prefeitura ela seleciona os carros que vão trabalhar no táxi. E no táxi preto tinha uma seleção da prefeitura, porém eram carros modelo padrão alto, modelo padrão de luxo. Para vocês terem uma ideia, o carro mais barato que tinha era uma Renault Duster. O carro mais básico que tinha na época era uma Renault Duster. E aí, galera, a minha sorte, eu estava com o nome limpo, porém eu não tinha R$ 1 para dar de entrada no carro. Eu falei: pronto, perdi o meu alvará por causa desse empecilho. Não vou conseguir apresentar o carro. Já foi uma luta para conseguir os R$ 1.000 para dar entrada no meu alvará. Agora
não tenho R$ 1 para adquirir o carro. E aí, numa das vezes que eu fui na frota para efetuar o pagamento do aluguel do carro, eu vi o jornalzinho do taxista lá, na qual a Renault estava facilitando a venda exatamente da Renault Duster, que era o carro mais básico na época, para os taxistas que tivessem sido contemplados no alvará do táxi preto, sem entrada. Era a única concessionária que estava fazendo isso. Aí peguei e falei, bom, não tenho nada a perder, é a minha única esperança. Peguei e fui lá na Renault, fiz a minha ficha e eles falaram que em 5, 7 dias eles iam me retornar caso fosse aprovada a ficha, né? E aí eu fui trabalhando, mas já com uma tristeza muito grande, porque eu tinha quase certeza de que eu não ia conseguir, porque o valor era muito alto, galera. As parcelas, o valor do carro, era tudo fora da minha realidade. E passado aproximadamente uns 5 dias veio essa ligação, galera. O gerente da Renault, o vendedor, me ligou falando que eu tinha sido aprovado, a minha ficha tinha sido aprovada, que eu poderia ir lá para finalizar as documentações para retirada do veículo. Galera, eu 5 anos trabalhando na frota, eu tinha um sonho de trabalhar para mim, com o meu alvará e com o meu carro. O alvará eu tinha tido essa sorte de ser contemplado pela prefeitura. E o carro, Deus me abençoou com essa ficha que tinha sido aprovada. Porém, aí começa um pesadelo na minha vida. Retirei o carro, montei ele para o táxi, comecei a trabalhar. Era um sistema diferente de táxi, que não tinha taxímetro, não tinha luminoso, era só por aplicativo. E não tinha demanda para isso. E as parcelas do carro eram altas, eu tinha que pagar as outorgas para a prefeitura referente ao aluguel mensalmente. Ainda tinha mais o seguro, ou seja, a despesa era muito alta, galera. E não estava suprindo, a demanda de passageiro não supria isso. Passado-se menos de um mês, a prefeitura liberou os aplicativos geral. Aí o meu serviço caiu aproximadamente aí em torno de uns 80%, 90%. A prefeitura fez uns remanejamentos para o táxi preto, autorizou colocar taxímetro luminoso, trabalhar exatamente como um táxi comum, porém não tinha passageiro. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava aproximadamente 2 meses para poder pagar um mês de prestação do carro. As outorgas não estavam conseguindo pagar, manutenção do carro, male pagar, conseguia trocar o óleo do carro, seguro do carro, não consegui manter, eu comecei a pagar o seguro, mas não deu para manter, ou seja, o meu patrimônio ele foi se deteriorando. Tive uma tentativa de assalto, que eu vou contar esse detalhe aí, esse caso, essa história num outro vídeo, quase que eu perdi tudo. Porém, galera, o meu patrimônio foi se deteriorando pela falta de serviço, prestações do carro se acumulando, até que estourou a correia dentada, que era um problema crônico da época da Renault Duster. Estourou a correia dentada no meu carro. Não foi só uma, tá, galera? Foram 3 vezes. Tive que fazer o motor dessa Duster por 3 vezes e sem dinheiro. Por isso que eu falo, se hoje eu estou aqui, foi pela graça de Deus. Tive ajuda de pessoas, teve muitas pessoas que me ajudaram, me apoiaram na época. Porém, cheguei até a prejudicar algumas pessoas de tanta boa vontade que elas tiveram de me ajudar. Acabei até prejudicando, porque eu não tinha como devolver o dinheiro. Então, fui me enroscando cada vez mais, me afundando cada vez mais. Mas eu não abri a mão desse sonho. E aí as pessoas falavam para mim, vende seu alvará, vende o carro e vende seu alvará. E começou a vir várias pessoas realmente em busca do alvará. O movimento praticamente não tinha caído em torno de 80% a 90%. As pessoas vinham dispostas a comprar o meu alvará. E eu já estava até na dúvida se valia a pena me manter na profissão, me manter com o alvará, com o carro do jeito que ele estava, com a dificuldade que eu estava passando. Mas aí veio o lado investidor, galera. Aí o lado investidor apareceu. Eu conversando com a minha esposa, falei para ela, ó, a situação do táxi está terrível. Praticamente não tem serviço. Caiu de 80% a 90% o serviço para o táxi. Porém, tem muitos investidores do táxi que estão atrás de mim, atrás do meu alvará, querendo comprar. Se eles estão
correndo atrás querendo comprar, é sinal de que porque eles têm visão de mercado. Se eles querem comprar, é porque eles sabem que lá na frente aquilo vai valorizar e que o mercado vai se normalizar. E aí eu falei para minha esposa, falei, ó, nós pode até passar por todas as dificuldades, mas eu não vou desfazer desse patrimônio que Deus colocou na nossa mão. Eu tenho certeza que isso é uma aprovação de Deus na nossa vida. Ele quer saber se realmente nós somos merecedores daquilo que Ele está colocando na nossa mão. Nós temos que tentar lutar e cuidar do máximo que a gente conseguir daquilo que Ele colocou na nossa mão. E foram 3 anos, 3 vezes que eu tive que fazer o motor desse carro. Nenhuma das 3 eu tinha dinheiro para consertar. A primeira vez pessoas me ajudaram financeiramente para me arrumar o motor do carro. Aí na segunda vez o carro já estava com busca e apreensão, porque eu não conseguia pagar a parcela do carro. Deixei numa oficina mecânica de um amigo nosso e o carro ficou na oficina mecânica lá por mais de 1 ano. Ficou 1 ano e 1 mês dentro da oficina do colega lá. E aí eu aluguei um carro particular que ele tinha para trabalhar de Uber. Bateram no carro atrás, bateram na frente. O carro chegou a ser preso por causa de pneu careca. Galera, foi uma prova que eu passei na vida, galera, que vocês não têm noção. Foi algo surreal que aconteceu comigo nesse período. E eu tô contando isso para vocês, galera, por quê? Porque às vezes a gente passa por muitas situações que literalmente não encontramos força para nada, para lutar para nada. Nesse período eu cheguei aí na igreja com a minha esposa, olhando para o chão para ver se achava uma moeda de R$1 para me comprar pão no outro dia, para vocês terem uma ideia como que estava a minha situação. Mas Deus, ele segurou na minha mão, minha esposa segurou na outra, falou, nós vamos caminhar junto e nós vamos vencer essa batalha. Foram aproximadamente aí uns 3, 4 anos que eu fiquei com esse carro. Acabei vendendo ele depois de um certo período. Ele estava com busca e apreensão. Eu tinha que esconder ele porque os oficiais de justiça já estavam batendo em casa. Foram 3 vezes em casa, eu escondia. Nossa, foi terrível essa fase também. O pior cenário que uma pessoa pode passar. Mas acabei vendendo ele. Aproximadamente uns 3 anos e meio que eu fiquei com esse carro. O comprador foi na oficina buscar o carro, porque para vocês terem uma ideia, eu vendi esse carro dentro da oficina, com o motor aberto, porque ele não rodava. Aí com o dinheiro que eu peguei da venda do carro, eu consegui fazer a limpeza do meu nome, depositei o meu alvará e trabalhei por aproximadamente 1 ano, aí, 1 ano e pouquinho, novamente na frota de táxi. Até que posteriormente eu consegui adquirir esse veículo que eu estou hoje, e para a honra e a glória de Deus, eu já estou conseguindo me equilibrar, estou conseguindo alcançar alguns voos um pouquinho maiores. E aí eu vou dando continuidade a essa história um pouquinho mais para frente. Mas galera, é isso daí, galera. Não desista dos seus sonhos, por mais que a dificuldade bata na sua porta, por mais que você se sinta verdadeiramente um derrotado, por mais que o inimigo tire tudo de você, Deus, ele sempre vai estar do seu lado, ele sempre vai estar te apoiando, sempre vai estar segurando na sua mão, sempre vai ter uma saída, vai colocar pessoas para te ajudar. Galera, o que Deus coloca na sua mão, não libere para ninguém, é seu. Basta você perseverar, lutar com todas as suas forças. Quando você não tiver mais força, Deus, ele vai dar essa força para você e você vai conseguir passar por essa, tá bom, galera? Então essa foi a história, uma história dramática que eu passei na minha vida. Foram 3 anos e meio aí com esse primeiro carro que eu adquiri quando eu conquistei o meu alvará. Foi uma luta, mas passamos por ela, galera. Então até o próximo vídeo com mais histórias aí, beleza? Uma ótima semana para todos.